sou o Kleber William Gomes, professor da Engenharia Automobilística da FEI. Estou aqui para falar com vocês sobre o recall. Ou seja, não levei meu carro para o recall, e agora? É uma condição, e aí eu gosto até de deixar muito claro que é uma falha que ocorreu pela montadora, falando no recall no caso automotivo, que caracteriza que ela tem como motivação dois grandes fatores. Um deles é quando você tem algo que não atende à legislação, ou seja, existe uma regulamentação de emissões, uma regulamentação de segurança, e você não atende uma lei que o país, né, diz que ali onde esse veículo foi vendido não é atendida. Essa é uma condição no recall. A outra, também extremamente grave, é quando você tem alguma coisa no projeto, na montagem do veículo, que compromete a pessoa, ou seja, você tem risco de morte. É caracterizada por ser um recall, mas de risco de morte não ser corrigido e você se colocar em risco. Na indústria automobilística, nós temos uma forma de trabalho que a gente chama de FMEA. Esse conceito é uma palavra em inglês que é o conceito de análise de modo de falha. Nesse contexto do que a gente chama pelo acrônimo de FMEA, que é análise de modo de falha, nós temos uma sequência de severidade, que é o principal ponto, que vai de 1 até 10. Tudo que tiver de 1 até 8 são condições que não colocam as pessoas em risco e também atendem à legislação. Então, nesse caso, não são condições de recall. Ou seja, se eu tenho falhas no meu veículo e não ocorreu um recall, é porque as duas condições básicas, que é legislação e segurança, não estão em risco. Quando a gente já coloca o ponto, é um recall, isso a montadora reconhece e atende uma condição em que ela sabe que a severidade está em dois números possíveis, 9 e 10. Ou seja, risco de morte e não atender a legislação. Então, quando tem uma chamada para recall, quer dizer que existe essa condição. Não há uma condição de falar assim, esse recall aqui ele é algo não tão complicado, não tão perigoso. Isso deve ser eliminado como avaliação, porque se é um recall, a sua vida pode estar em risco, a sua ou a de outras pessoas. Mesmo passando a garantia, se você não tem certeza, ou você está em dúvida, então, por exemplo, eu tenho o meu veículo, ele tem um número de chassi, e eu vejo que eu não tenho certeza se foi feito o recall. Um ponto importante é, toda vez que o recall é feito, as montadoras gerenciam quais veículos tiveram a troca. Então, se você comprou um veículo, você está em dúvida pelo número do seu chassi e acessando uma concessionária, né, você já consegue verificar se tem algum item dessa forma. Isso é bastante importante que seja feito e aí você fica tranquilo e seguro.